Olá, eu sou a Verônica. Olá, eu sou a Daiane. Somos duas apaixonadas por tecnologias na educação. E o objetivo desse canal é fornecer aos educadores conteúdos relevantes para o uso inteligente das tecnologias. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Inove. Nesse vídeo, vamos propor algumas dicas para o planejamento de uma aula remota. A gente sabe que nem todos os professores têm uma boa conexão de internet, ou um computador muito bom, e às vezes a instituição de ensino também não fornece esses itens, né? Que são essenciais. Enfim, são tantas realidades que a gente pensou em dar uma sugestão como planejar uma aula online ao vivo e outra sugestão para quem não tem de fazer essa aula ao vivo, ou até mesmo porque não se sente muito à vontade com as tecnologias. Mas antes disso, nesse vídeo, a gente vai propor alguns tópicos gerais que são muito importantes para qualquer tipo de aula remota, seja ela síncrona ou assíncrona. Então vamos lá. A primeira coisa a pensar é que o seu aluno não vai ter você ao lado para tirar dúvidas. Então é importante dar o máximo de suporte possível para ele. Peça ao seu aluno para desativar as notificações do Facebook, Instagram, WhatsApp durante a sua aula. A não ser que uma dessas ferramentas sejam utilizadas, se você queira utilizar essa ferramenta. Então, isso é essencial, porque esse tipo de interferência na aula dispersa muito o aluno. Já é difícil, né, a gente conseguir manter a atenção do aluno o tempo todo ali de uma aula que é a distância, que o aluno não está na sala de aula com o professor. Se ainda tiver interferências externas, já fica mais complicado ainda. Então, peça sempre aos seus alunos para desativarem as notificações do celular. Depois, você precisa construir um plano de aula específico para a aula online. E aí, a respeito disso, nós vamos fazer o próximo vídeo, que vai ser exatamente sobre como construir um plano para a sua aula remota. E depois, é preciso que você calcule o tempo necessário para cada atividade. Então, se a sua aula é por videoconferência, ou se você também vai planejar aí algumas atividades autônomas, que o aluno vai fazer sem a presença do professor, é importante que você faça esse cálculo do tempo de cada atividade. Então, por exemplo, você tem 2 horas de aula com o seu aluno. É importante que você pense que você não vai passar as 2 horas com o seu aluno fazendo ali só explicando o conteúdo por uma plataforma de videoconferência. Então, é preciso que você pense que nessas 2 horas o aluno vai fazer um momento com o professor ao vivo ali pela videoconferência. Depois disso, ele vai fazer um outro momento de atividade autônoma em que ele vai realizar alguma atividade. Depois, de repente, o professor volta novamente para tirar dúvidas. Mas, enfim, é pensar nessas 2 horas de tempo que o aluno vai ter na sua aula, o que é preciso que ele faça, e ir somando tudo isso. De forma que não fique assim um tempo exagerado, ou seja, o aluno faça 2 horas de aula por videoconferência com o professor, e depois ele ainda fique mais 2, 3 horas tendo que fazer atividades em relação àquela aula, entende? Então, isso é bem importante que o professor tenha em mente essa questão do cálculo total do tempo que o aluno vai precisar para realizar as atividades propostas para aquela aula. Outra questão importante que precisamos aqui levar em consideração é o tempo adequado para cada faixa etária, né? Ao trabalhar com educação infantil, por exemplo, precisamos ter em mente o tempo máximo que as crianças podem ter de exposição a telas, né? De acordo ali com a idade das crianças ou dos adolescentes. Nós até vamos deixar aqui um link na descrição com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a isso. Não podemos esquecer que essa questão da exposição da tela serve tanto para enquanto o aluno vai ter uma aula online, ou o tempo que ele assiste televisão, ou o tempo que ele está na frente de um tablet, ou até mesmo mexendo num celular. Então, nós precisamos levar isso em consideração também quando preparamos as nossas aulas online, né? Outra questão, fazer mais de uma sessão com tempos curtos. Por exemplo, a gente pode fazer uma explicação inicial, depois os alunos fazem uma atividade, depois fazemos mais uma sessão de correção de exercícios e feedback, depois eles fazem uma outra atividade ou visualizam algum outro conteúdo, enfim. Se o professor for utilizar vídeos,
é sugestivo, né, que ele faça o download desses vídeos no seu computador primeiro e já deixe preparado. Se não for possível fazer o download, ele pode abrir a página do vídeo e deixá-lo carregar. Isso evita que o vídeo trave enquanto ele para os seus alunos. Então, quer dizer, se a gente vai usar um vídeo do YouTube, por exemplo, nós podemos abrir o link do vídeo e deixar ele carregando para que quando a gente usar, ele já esteja carregado e não trave. Daiane, é importante também que os professores estejam atentos à questão do tempo, né? Que não é só quando o aluno está exposto à tela, não é uma exposição, digamos assim, em que é light, em que não é necessário muita reflexão, como, por exemplo, quando ele está assistindo um desenho, ou quando ele está assistindo um filme, é uma exposição que não exige muita reflexão, né? Agora, quando o aluno está exposto à tela, mas ele está num momento em que ele precisa fazer reflexão, em que há um movimento cognitivo muito intenso, isso tudo gera um desgaste muito maior no aluno. Então, é preciso que o professor tenha em mente isso, quer dizer, se ele vai passar um vídeo no YouTube, o professor pode pensar assim, mas o meu aluno assiste vídeo no YouTube o dia inteiro, então eu posso passar um vídeo de 1 hora que ele vai assistir. Não, são coisas bem diferentes. Ele assiste vídeo no YouTube o dia inteiro, mas vídeo de coisas, assuntos alheios e assuntos até que, de repente, eles têm muito mais interesse, né, naquele tema do que no tema da aula. Então, quando o professor pensa no vídeo que vai passar para o aluno na aula, é importante que ele pense que esse vídeo precisa ser curto, porque aquele aluno precisa fazer reflexões, a carga cognitiva daquele vídeo é muito maior, então vai gerar um desgaste no aluno, e para que ele mantenha a atenção e para que o aluno possa fazer as reflexões necessárias, esse vídeo precisa ter um tempo um pouco menor. Isso é importante também. E um outro tópico também que a gente elencou para tratar aqui é que quando o professor tiver que utilizar, por exemplo, ilustrações, animações, infográficos, ou e-book, enfim, os materiais, os recursos todos que precisam ser utilizados de forma naquela aula, que sejam utilizados de forma mais objetiva, né? E, de preferência, também que o professor disponibilize esses recursos sem ter que utilizar outras ferramentas. Por exemplo, eu vou enviar pelo WhatsApp. Aí o aluno já vai ter que sair daquela aula, né? Por exemplo, da videoconferência para acessar o WhatsApp. Então, isso tudo já dispersa. Então, quanto mais o professor já tiver todo o conteúdo ali preparadinho para disponibilizar para o aluno pela videoconferência, melhor, né? Porque evita justamente essa perda de tempo e essa perda de atenção na aula. E também, assim, o professor deve falar sempre pausado, diminuir o ritmo que ele está acostumado a falar em sala de aula, porque isso vai fazer com que o aluno entenda melhor o que está sendo dito, e caso haja algum corte ou a conexão do aluno não esteja muito boa, ele consegue ainda assim acompanhar o raciocínio do professor. Sim, sim. E assim, o professor, ele também precisa ter em mente de que o processo de avaliação, ele precisa decorrer normalmente, né? Não é porque estamos numa aula online que vamos ter aí alguma dificuldade com isso. Além da avaliação, os feedbacks, não só individuais, né? O professor pode aproveitar a aula online para também dar um feedback geral, um feedback coletivo para todos os alunos. Inclusive uma oportunidade aí dos alunos esclarecerem alguma dúvida que ficado, enfim, né? O professor pode usar também recursos de compartilhamento de tela, mostrar um documento ou um vídeo. Ele pode utilizar o mural ou um quadro branco que tem algumas plataformas de videoconferência, né? Se ele quiser desenhar alguma coisa que seja mais fácil de mostrar para o aluno. Até mesmo se a plataforma que o professor estiver utilizando não tiver esses recursos de mural ou do quadro branco, ele pode usar o próprio Paint do computador, né? E compartilhar a tela novamente com os alunos. Bom, essas foram algumas dicas que a gente acha importante no momento de planejar uma aula remota,
né? Seja ela utilizando os recursos síncronos ou os recursos assíncronos, mas é importante que o professor tenha em mente esses pontos quando pensar na sua aula. E no próximo vídeo, a gente vai trazer, então, algumas sugestões de planejamento, quer dizer, algumas dicas de planejamento para uma aula síncrona e para uma aula assíncrona. Se você quiser também que a gente aprofunde algum desses tópicos, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre esse assunto, tá bem? Obrigada por assistir o vídeo até o final e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações que na próxima semana tem vídeo novo. Até mais! Obrigada e até a próxima!